Olá, pessoal. Continuando com mais direito penal, estamos estudando as normas penais, princípios e regras que guarnecem o nosso cabedal do direito penal. Direito penal é um conjunto de normas jurídicas que regulam as condutas das pessoas em face da necessidade de proteção de bens jurídicos essenciais à existência e permanência da sociedade. Então você precisa conhecer que conjunto de normas jurídicas são essas: princípios mais regras. Estamos conhecendo os princípios. Exatamente, estamos estudando o princípio da bagatela própria ou insignificância. O STF traz para a gente quais são os critérios para podermos apreciar uma possível situação de bagatela própria em um caso concreto. A conduta ela tem que denotar mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aqui nós temos o valor econômico ou sentimental também, ou emocional. Valor econômico ou emocional, sentimental. O que vocês acham dos crimes contra a administração pública? Cabe princípio da bagatela própria nos crimes contra a administração pública? Súmula 599 da CJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E aí vem o STF nesse HC e diz o seguinte: nos termos da jurisprudência deste tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, atualizado pelas portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que, por se tratarem de normas mais benéficas ao réu, devem ser imediatamente aplicadas, consoante o disposto no artigo 5º 40 da Carta Magna, que diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que você precisa de plano entender? Que o descaminho é um crime contra a administração pública. A administração pública é um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Quando você abre o Código Penal e começa a ler os títulos, você está lendo os bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Sem esses bens jurídicos, de acordo com a nossa sociedade, você não tem a possibilidade desta mesma sociedade persistir no mundo, vai acabar a sociedade. Em uma outra sociedade de vikings, de vândalos, de hunos, você vai ter outros bens jurídicos protegidos. Na nossa, você tem esses previstos nos títulos do Código Penal, e um deles é a administração pública. A súmula 599 do STJ diz que não se aplica a insignificância a esses crimes praticados contra a administração pública. O STF vem e diz que, no caso do descaminho, se aplica, devendo-se observar esses valores aqui trazidos pelo Ministério da Fazenda através de portarias. Pessoal, descaminho é um crime que está previsto lá nesse título do Código Penal, crimes contra a administração pública. Porém, você precisa entender que esses crimes contra a administração pública, eles podem ser praticados por funcionário público ou contra a administração em geral pelo particular. E o descaminho, ele está previsto aqui como um crime praticado por particular contra a administração pública. Então, qual é o entendimento que prevalece? Que esta súmula aqui, ela vai se aplicar ao funcionário público que pratica crime contra a administração pública, prevista aqui no título 9 e capítulo 1. No caso dos crimes praticados por particular, você vai poder avaliar sim a significância, como acontece no caso do descaminho. E por que
o STF criou esse critério, devendo-se observar o valor que foi sonegado de acordo com essas portarias trazidas pelo Ministério da Fazenda. Porque, de acordo com estas portarias, no caso de valor inferior a estes que vierem sendo previstos aqui em portarias, que se sucedam aumentando o valor, como de fato aconteceu. O valor já foi de 10 mil, hoje é de 20 mil. Então, pessoal, quando você tem um valor de até 20 mil reais, olha o que está dito aqui. O procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 20 mil reais, desde que não conste dos autos garantia integral ou parcial útil à satisfação do crédito. Esquece essa parte final. Pensa nessa primeira parte aqui. Agora lembra do princípio da lesividade ou ofensividade. Aqui se liga esse princípio da insignificância que estamos estudando. O que importa para o direito penal não são condutas que ofendam ou lesionem bens jurídicos protegidos essenciais para a sociedade? Sim. Só que a Fazenda Pública, ela abriu mão de cobrar esses valores. Se ela abre mão de cobrar esses valores, porque vai sair mais caro cobrar do que não cobrar, logo, o direito penal não vai atuar nesse caso, porque o direito penal ele também tem que respeitar um outro princípio, que é da subsidiariedade. Ele só atua quando o outro ramo não dá conta do recado. E o outro ramo, que é o direito civil, o direito tributário, o direito processual civil, a lei de execuções fiscais, eles não querem atuar. Poderia atuar, mas não quer. Então, o direito penal não precisa atuar também. E com relação à ofensa a esse bem jurídico, essa portaria afasta qualquer chance de se entender uma ofensa suficiente para abalar a estrutura da sociedade. Porque se fosse algo demasiadamente importante, o executivo, o que ele ia fazer? Ele ia botar na balança e ia pensar o seguinte: bom, se eu não cobrar, a sociedade vai acabar, eu preciso desse dinheiro. Mas não, ele pensa que o custo vai ser mais alto, então dá para segurar, dá para aguardar. No dia que, com os encargos, as correções monetárias, eventualmente incidindo sobre esse valor, ele vem a subir e ultrapassa os 20 mil reais, aí a Fazenda vai cobrar. Então, pessoal, esse é o motivo do STF trazer essa disposição, de que se aplique, então, o descaminho a essa situação, quando o valor sonegado ele é inferior ao estabelecido nestas portarias que venham a ser editadas pelo Ministério da Fazenda. Hoje o valor está em 20 mil reais, então você guarda esse valor também, porque o valor já foi de 10. Então se vier cobrando na prova 10 mil reais para você marcar, você não marca. Você tem que achar o valor de 20. Tá ok, pessoal? Olha aqui agora outra situação. Havia um entendimento consolidado de que o princípio da insignificância aplicado ao descaminho somente caberia para tributos federais, tá ok? E o tributo federal no descaminho que nós temos é o imposto de importação, o imposto de exportação. No caso dos estados, a entrada e a saída de mercadoria é tributada pelo ICMS. E aí não era aplicado o princípio da insignificância no caso de ICMS, porque, como eu já disse, a jurisprudência entendia que só haveria incidência, a possibilidade de aplicação desse entendimento do STF para tributos federais. Só que olha essa jurisprudência aqui de junho desse ano do STJ. A terceira sessão do STJ estendeu ao âmbito estadual o entendimento firmado no tema 157 do Recursos Repetitivos de que incide o princípio da insignificância nos crimes tributários federais e de descaminho quando o valor dos tributos não recolhidos não ultrapassar o limite de 20 mil reais. Beleza, já vimos. Com isso, a seção trancou a ação penal contra um contribuinte de São Paulo acusado de sonegar ICMS nesse valor aqui. Qual é o entendimento, pessoal? O ICMS ele é de competência estadual. Quando você estuda direito tributário, você aprende a competência tributária dos entes federativos.
O município ele cobre ISS, cobre IPTU, o Estado ele cobre PVA, cobra ITC-MD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. A União cobra imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda. Então, pessoal, cada ente federativo pode legislar também sobre aquele tributo que é da sua competência. Então, cada estado tem um regulamento de ICMS. E esses regulamentos prevêem também regramentos para a Fazenda Pública respectiva cobrar os impostos que não são pagos. E alguns valores, até alguns valores, também não são sujeitos à execução fiscal, pelos mesmos motivos que a União não executa aqueles tributos até R$ 20.000, porque sai mais caro cobrar. Então fica aguardando. São Paulo tem esse regramento, o Rio de Janeiro tem também, diversos outros estados têm. Então houve a extensão daquele entendimento para tributos estaduais. E isso você precisa saber bastante, porque isso é novo, não tinha isso. Então agora tem, então vai ser cobrado em concurso público. Tá ok, pessoal? Então qual é a condição? Que o ente federativo, o Estado, possua uma legislação tributária que faça previsão daquele valor, daquele teto. Aí, se houver essa condição, uma previsão editada pelo ente competente para cobrar o tributo, aí tudo bem, vai aplicar o mesmo entendimento do princípio da insignificância para tributos federais no descaminho. Beleza? Segundo o entendimento recente desta Corte, ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, tem aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das portarias 75/2012 e 130/2012. Do Ministério da Fazenda. Parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no estado de São Paulo vige a Lei Estadual 14.272 de 2010, que prevê hipótese de inegibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapasse 600 UFESPs, a unidade lá fiscal do Estado de São Paulo, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins da insignificância. Novidade aqui, pessoal, guarda isso, vai cair em prova. Outra situação, pessoal, contrabando e descaminho habitual. Qual é a diferença do descaminho para o contrabando? Tem diferença, você tem que saber. O descaminho, você faz ingressar no território nacional, aqui está o Brasil, ó. Você faz ingressar no território nacional produto permitido, lícito, só que você ilude o pagamento do imposto que incide ali nesse fato gerador, que é fazer ingressar no país a mercadoria. O que é o contrabando? É a mesma coisa, você vai fazer ingressar alguma coisa no país, só que essa coisa é proibida ou depende de autorização, como no caso de um taser, um colete de balística, precisa de autorização do Exército. Você também pode fazer ingressar no país cigarro, é proibido. Drogas, logicamente, é proibido. Só que no caso de drogas, você tem uma lei específica, que é a lei de drogas, vai configurar tráfico internacional, não contrabando. Tá ok? Contrabando é só se você não tiver uma legislação específica. No caso da lei de drogas, tem lá no artigo 33, importar droga, entorpecente. Então você vai ser enquadrado lá e a pena é maior. No caso do contrabando, você faz ingressar no país produto proibido, desde que não regulado por um tipo penal específico. Está dado aí o exemplo. Cabe analisar a aplicação do princípio da insignificância no contrabando. O contrabando ele é mais grave que o descaminho, beleza? Isso aí é óbvio para você. Você já conhece os requisitos do STF para se analisar quando há a insignificância ou não. Então você sabe que o contrabando ele é mais grave do que o descaminho. O contrabando ele ofende mais do que o descaminho. Ele tem uma periculosidade social maior. Ele tem um grau de reprovabilidade maior. A lesão jurídica provocada também é maior. Intuitivamente você entende dessa forma. E aí vai vir perguntando em prova se cabe
aplicação do princípio da insignificância tanto no descaminho quanto no contrabando. E aí você vai ficar meio perdido. O que acontece, pessoal? A ideia é o seguinte: o descaminho de regra pode merecer a aplicação do princípio da insignificância. O contrabando de regra, não. Mas tem exceção para tudo. E no contrabando também vai ter exceção. Também vai ser admitido a aplicação do princípio da insignificância no contrabando. O que você tem que saber? As casuísticas. Você precisa saber quando que o tribunal, o STF, o STJ já admitiu isso. E é isso que vai ser perguntado em prova. E eu vou mostrar para vocês agora. Só que antes eu quero só alertar uma coisa. Quando o descaminho é habitual, não vai ser aplicado o princípio da insignificância. Existe esse entendimento do tribunal. Quando a pessoa ela pratica muito a mesma conduta, denota uma periculosidade social. Então fica enquadrado aqui no B, fica travado aqui a periculosidade social da ação. A pessoa é um criminoso habitual, o agente lá da pessoa jurídica que faz isso, etc. Então guarda essa ideia. Descaminho habitual denota periculosidade social acentuada, então não merece aplicação do princípio da insignificância. Vamos analisar agora essas casuísticas com relação ao contrabando. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito de contrabando de munição de arma de fogo, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta delituosa e da potencialidade lesiva do objeto. Então observa que o STJ ele pega aqueles critérios, grau de reprovabilidade, potencial lesividade, e vai olhar o fato concreto, o caso lá que está no processo, que aconteceu no mundo da vida. Ele fica avaliando, ponderando as coisas. Ele chegou à conclusão que contrabando de munição de arma de fogo não dá. Então percebe essa ponderação dos interesses, dos direitos em jogo. Contrabando de munição de arma de fogo denota alto grau de reprovabilidade e de potencialidade lesiva do objeto. Esse item 2 vai falar do delito de porte de munição. Nós vamos ver isso mais à frente. Eu estou trabalhando com vocês somente esses delitos contra a administração pública para você organizar na sua mente, porque tem bastante peculiaridades. Então vamos deixar essa parte do porte de munição para depois. De qualquer forma, está aqui, você já sabe que no caso de porte de munição é avaliado a quantidade apreendida. Se for uma pequena quantidade, é possível se avaliar. E não esquece que o porte legal de arma de fogo engloba também munição e acessório, tá? Não é só o revólver, o 38, a pistola, a munição, um acessório também se enquadra. Aí é avaliado quantidade, mas vamos trabalhar isso mais lá na frente. Contrabando. Esta corte vem admitindo sua incidência em situações semelhantes à presente, isto é, quando a quantidade de medicamentos para consumo próprio seja reduzida. Então, pessoal, olha aqui, ó, contrabando, é grave, não é? Mas tem exceção. Perceba que se for medicamento, consumo próprio e pequena quantidade, é possível. A pessoa quer viver. Muitas vezes ela não encontra o medicamento no país ou consta na lista do Ministério da Saúde como um medicamento proibido aqui no país. E a pessoa, ela quer esse remédio. Não pode. Só que, se for para consumo próprio, for também uma quantidade reduzida, aí é possível avaliar. Olha aqui. E ainda que se entendesse pelo enquadramento da conduta na figura típica do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, é tráfico internacional de drogas. A importação de apenas 31 sementes de maconha não se apresenta relevante do ponto de vista penal, devendo ser considerada materialmente atípica, em aplicação ao princípio da insignificância, consoante entendimento desta Corte. Quando que você vai ter contrabando? Quando a situação fática não se enquadrar em um tipo penal especial. Mercadoria, produto, coisas proibidas. Fez-se ingressar no país. Consta de lei especial, como por exemplo, tráfico internacional de drogas,
Aí você aplica a lei do tráfico. Só que, num caso de semente de maconha, pouca quantidade, 31 sementes, olha a casuística, não foi enquadrado na lei de drogas, não foi considerado figura típica, foi afastada de tipicidade material, não tem crime, ok? Excludente de tipicidade por causa supra-legal, princípio da insignificância. Outro julgado, contrabando, medicamentos, pequena quantidade, incidência do crime de bagatela. Este Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância na hipótese em que o agente introduz no território nacional medicamentos não autorizados pelas autoridades diante da potencial lesividade à saúde pública. Quais são os critérios que você não viu aqui, nesse caso concreto? Consumo próprio e pequena quantidade. Essa é a situação. O direito penal, ele quer proteger bens jurídicos, senão a sociedade vai acabar. A ideia não é essa? Então o tribunal, o STJ, o STF, fica ponderando. Bom, vamos ver aqui nesse caso. A pessoa estava morrendo. Ela fez ingressar no país um medicamento proibido para consumo próprio, pequena quantidade. Insignificância. Essa é a ideia, pessoal. Então vai para a prova tranquilo, que você tendo entendimento, você acerta. Pequena quantidade de semente de maconha é atípica. Então guarda também essa casuística aí para a sua prova. Outra situação, cigarro. Cigarro é problema. Cigarro não tem moleza. Então, importação de cigarro. Contrabando. Também é proibido fazer ingressar cigarro no país. É insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, pois implica não apenas lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros bens jurídicos tutelados pela norma penal, como no caso a saúde pública. Lembra lá dos critérios para análise da insignificância ou bagatela própria? Tem aqui, ó, um critério utilizado pelo STF que é a nenhuma periculosidade social, mínima ofensividade e inexpressiva lesão jurídica provocada. Eles chamam isso de critério objetivo, mas eu já falei que tem subjetividade aqui. Tanto que a gente tem que olhar as casuísticas para saber o que marcar na prova. Não adianta a gente achar. Se a gente achar, a gente vai se dar mal. Então olha aqui, ó, você tem semente de maconha. A maconha ela tem que ser plantada, tem que vingar, aí tem que crescer, aí tá as folhinhas aqui da maconha, aí tem que virar a maconha para poder ser consumida. Então você observa que a periculosidade social aqui é quase zero da semente da maconha e a pequena quantidade. Então observa que a maconha em si aí é tráfico. Agora essa pequena quantidade de semente foi considerado dessa forma e você observa aí que tem gente que utiliza ainda para fins terapêuticos, essas coisas. Mas grava essa jurisprudência da semente que está tudo certo, você vai acertar. Eu falei sobre aquela ideia de semente tem que crescer, dar nenhuma periculosidade social imediata dessa semente para te ajudar a memorizar, tá ok? Porque o sentido quem vai dar são as cortes, eles que decidem as coisas, a gente vai seguindo. Só que agora você compara com cigarro. O cigarro ele é barra pesada. Então, não vai dar para tolerar ingresso nem de um maço de cigarro proibido. Não se trabalha com essa situação da quantidade mínima de cigarro. Tem cigarro contrabandeado? É barra pesada, não vai dar para salvar. Contrabando, importação não autorizada de cigarros. Por constituir crime de contrabando, é insuscetível de aplicação do princípio da insignificância, pois implica não apenas lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros bens jurídicos tutelados pela norma penal, como no caso a saúde pública. Então tá aí, pessoal. Perceba como é que funciona a jurisprudência. Tem diversos interesses aqui envolvidos. E o cigarro não vai rolar. Então, cigarro você não trabalha com a ideia da quantidade como na semente da maconha. Então, guarda isso aí, que é dica importante para a sua prova. Contrabando de cigarros, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, pois a conduta atinge outros bens jurídicos. Não se aplica o princípio da insignificância
ao contrabando de cigarros. Isso afeta a saúde, segurança, moralidade e também, os cofres aí públicos, a tributação, também vai afetar aí o mercado lícito aí de cigarro, das empresas que vendem cigarro. Importação de arma de pressão, também é hipótese de contrabando, porque precisa de autorização. Contrabando é fazer ingressar no país produto proibido ou de que dependa de autorização. O taser, colete, arma de pressão. Então tá aqui, não vai se aplicar arma de pressão. Afastante-se incidência do princípio da insignificância. Alto grau aí de periculosidade social e etc. E para fechar essa aula, está aqui a jurisprudência que fala do descaminho habitual. Tendo em vista a existência de vários procedimentos administrativos fiscais instaurados, afasta o requisito referente ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância. Então, a pessoa que pratica o descaminho com habitualidade denota alto grau de reprovabilidade. Eu marquei aqui essas expressões, requisitos objetivos e requisitos subjetivos. A jurisprudência entende que aqueles requisitos lá são objetivos. Nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade, mínima ofensividade da conduta, inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, ou seja, é considerado aquilo, essa lista, como requisitos objetivos. Mas eu já falei que de objetivo não tem muita coisa. Aí você tem que consultar os julgados, e é isso que o concurso público gosta de explorar. E também anota aí que a jurisprudência fala em requisitos subjetivos. O subjetivo é de acordo com aquela pessoa ali, o João, o Pedro, que está envolvido em uma situação em que seja, em tese, possível aplicar a insignificância. E uma das situações que vai afastar essa possibilidade é a pessoa ter muita anotação na FAQ. A pessoa denota condições pessoais negativas. É o criminoso habitual. Então, esse é um requisito subjetivo. Aquela pessoa ali, ela não merece insignificância. Entendeu como funciona requisitos objetivos e subjetivos? Então, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua com mais princípio da insignificância. Até lá, um abraço.